são 7 de novembro de 2021, hoje é o 312º dia do ano. Exatamente, hoje é o 312º dia do ano. Vença as dificuldades, seja como as águas de um rio que triunfam sobre barreiras, pedras, sujeiras e chegam calmas ao grande oceano. Assim também deixe você para trás as dificuldades e chegue à prosperidade. Se é grande o problema, maior deve ser o seu ânimo para ultrapassá-lo. Se encontra pela frente paixões, vícios, maus hábitos, vença-os e siga adiante, confiante, vida afora. Nenhuma dificuldade supera a sua força. O rio vence as dificuldades dele, você vence as suas, quando acredita na vitória. Lorival Lopes, sabedoria todo dia. Um bom dia a todos e uma ótima semana, né? Hoje nós vamos abordar a questão do Evangelho, nós vamos abordar exatamente nós vamos abordar o capítulo 2, itens 1 e 2. O capítulo 2, ele é aquele que diz que o meu reino não é deste mundo, né? Então vamos aqui a ele, para a gente poder dar sequência. Depois vamos falar um pouco sobre Humberto de Campos, né? E sobre o irmão X, sobre a relação dele com Chico Xavier. Então, meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilato: És, pois, rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então essa vida futura sobre a qual Jesus falava, né? A gente ainda é muito conturbada para nós que estamos aqui no plano terreno, né? Muito conturbada para nós que estamos revestidos desta carne. Mas nós vemos todos os dias sinais de que essa vida futura, de que esse reino que não é deste mundo, como disse Jesus, né, está sempre a nos rodear e sempre a nos conclamar, né? E é muito difícil a gente compreender, repitamos, né, porque nós encarnados, né, com o véu com o véu do esquecimento perdurando sobre nós, né? Ou seja, precisamos esquecer tudo o que fizemos, que passamos em outros momentos, para poder estarmos aqui continuando nossa evolução. Então é tudo muito difícil. E o irmão X é o espírito Humberto de Campos, né? Revestido nesse pseudônimo, irmão X, porque na verdade Humberto de Campos, vamos falar dele aqui, Humberto de Campos, ele nasceu no Maranhão em 1888 e morreu em 1934, né? Então, ele foi um grande poeta maranhense, um grande poeta brasileiro, inclusive esteve teve assento na Academia Brasileira de Letras e desencarnou em 1934 com apenas 48 anos de idade. E à época, pouco tempo depois, ele vai aparecer para
para Chico Xavier e vai falar sobre o mundo dos desencarnados, né? Sobre a vida futura. E o Chico, então, publica um livro intitulado Crônicas da Além Túmulo. E a família, como todas as famílias, só pensa em dinheiro, né? Principalmente família de artistas, família de pessoas famosas, sempre pensando em dinheiro. Processa o Chico Xavier porque, segundo ela, ele não teria divulgado direitos autorais, né? Houve uma polêmica medonha à época, muito grande, terrível, né? Chico Xavier consegue então se livrar desse processo, né? Consegue se livrar desse processo. O processo, ele não é obrigado a pagar direitos autorais, até porque ele não teria como, né? Porque o Chico Xavier sempre foi um cara muito pobre, um cara muito humilde, um cara que nunca teve ganância por dinheiro. Mas só para ilustrar que uma família, né? A família já estava preocupada já com direitos autorais. O certo é que não dá em nada, mas aí Humberto de Campos vai voltar mais à frente e psicografar outros livros junto a Chico e com o pseudônimo de Mão X, que é para poder fugir mais uma vez da sânia, né? Sânia gananciosa da família. E numa das crônicas presentes em Crônica de Além Túmulo, o irmão X vai fazer uma reflexão muito interessante, né? O Humberto de Campos faz uma reflexão muito interessante sobre essa vida futura, né? Sobre o que nos aguarda após o desencarne, né? E nós vamos ler aqui uma crônica chamada A Suave Compensação. Foi o Wells, que no caso aqui ele refere-se a Orson Welles, né? Foi o Wells que em uma das suas audaciosas fantasias descreveu o vale escuro e triste, onde um punhado de homens havia perdido as faculdades visuais. Tudo para eles era a mesma noite uniforme, onde se arrastavam como sombras da vida. As gerações se haviam sucedido incessantemente, os séculos passaram e aqueles seres apagaram da lembrança as tradições dos antepassados que lhes falavam do estranho poder dos olhos, os quais em seus organismos nada mais eram que duas conchas de treva. O mundo para eles estava circunscrito àquela visão, àquela prisão escura. Os trovões e o vozerio lamentoso dos ventos da tarde significavam para a sua acuidade auditiva as advertências das bruxas que povoavam o seu deserto, e o chiurear dos passarinhos, o suave consolo que lhes prodigalizavam os gênios carinhosos e alegres. Eis, porém, que um dia desce ao vale misterioso um homem que vê. Fala aos filhos da treva das grandes maravilhas do mundo, dos tesouros amontoados, dos seus impérios, das faiscantes grinaldas de luz, dos plenilúnios, do entusiasmo colorido das auroras de primavera, de tudo que as mãos dadivosas do Senhor puseram nas páginas imensas do livro da natureza, para o encanto fugitivo dos homens. Em resposta, porém, ouve-se no calabouço um clamor de gargalhadas e de apreensões. O homem da noite examina com as suas mãos o homem do dia e supõe descobrir a origem de seus disparates, descrevendo coisas inverossímeis para ele, atribuindo aos seus olhos a causa da sua loucura, concluindo pela necessidade de lhes arrancarem esses órgãos incômodos como excrescências daninhas. Então, nesse conto, né, esse conto chama-se O País dos Homens Cegos, né? O Orson Welles conta a história desse povo que vive supostamente no Equador e que não teria visão, né? Ou seja, sendo cego, suas gerações foram sucedendo e eles perderam total contato com aquilo que os olhos podem ver. E esse homem chegando lá então falou para ele das coisas belas que a vida pode oferecer, né? Das coisas belas que a natureza pintou. E eles então riem dele, esganam-no e arrancam-lhe os olhos, né? Para que ele não conte mais falácias, porque para eles era impossível, já que eles não tinham olhos, né? Então esse conto está no livro de Orson Welles chamado O País dos Homens Cegos, né? A gente conta facilmente esse livro no domínio público, tá certo? Quem quiser aprofundar, tem muitos contos interessantes, inclusive a Terra das Formigas, né? Voltando então ao irmão X, né? A Humberto de Campos, que conta essa história para refletir sobre o que as pessoas que não veem, que não sabem, né? O Divaldo Pereira
quando ele fala na questão do mundo espiritual, ele sempre lembra, né? Ele diz que não acredita, ele sabe do mundo espiritual, né? Devido à sua mediunidade, digamos assim, grande, né? Monstruosa, a mediunidade de Divaldo Pereira. Ele diz que não acredita. Acreditar, você pode acreditar hoje, amanhã desacreditar. Ele, na verdade, sabe desse mundo espiritual, conhece esse mundo espiritual, né? Então, nós que somos cegos ainda, né? Somos cegos ainda, como os homens lá da crônica do conto de Wells, citado pelo Humberto de Campos, né? Nós somos cegos ainda, ficamos ainda tateando no escuro. E o Humberto de Campos vai, então, complementar. Essa fantasia é aplicável ao mundo terreno em se tratando das verdades novas. Eu sei disso, porque também perambulei entre as furnas sombrias desse vale de treva misteriosa, onde se reúnem os que tiveram a infelicidade de perder os olhos da alma, desviando-se do progresso moral. Envergando a minha camisa sobre pobre na penitenciária do mundo, ri-me dos que me vinham contar as maravilhas deslumbrantes da pátria das almas, e readquirindo os meus olhos nos países da morte, aonde não cheguei a encontrar as águas tenebrosas do Tártaro e do Estige. Venho hoje, como o viajante incompreendido, falar aos que são objetos da ação inibitória de uma cegueira cruel. Não acredito na compreensão dos outros com respeito aos meus argumentos de agora. Um morto nada tem que fazer no mundo daqueles que se presumem os únicos sobreviventes do universo, e preferi, por isso, o retraimento, quando os jornais abriram as suas colunas aos debates em torno das minhas palavras póstumas. Ele faz referência aqui exatamente à polêmica que, em torno da família dele querer os direitos autorais, né? Quando os jornais abriram as suas colunas aos debates em torno das minhas palavras póstumas, recompensa justa ao meu péssimo gosto de voltar a essa prisão nevoenta da vida. Cheguei mesmo a ponderar que na passagem evangélica em que o Senhor não permitiu a caridosa atenção de Lázaro para com a súplica do rico, não foi com o objetivo de justiçá-los na balança do mérito e do demérito. Ainda aí, nessa hora de surpresas da lei das compensações, não poderia o Senhor fazer apologia da indelicadeza. Nem o rico voltou das labaredas fumegantes de sua consciência culpada, e nem o pobre do seu banquete de delícias, porque não valeria a pena transpor-se imensuráveis distâncias para dizer aos encarnados apenas aquilo que constitui para o seu entendimento uma verdade inacessível, né? Então, ele faz um questionamento aí sobre o fato de ter vindo, de ter voltado a visitar a Terra, né? Diante daqueles homens que só acreditam no que veem, no que tocam, dentro daqueles homens que só buscam mesmo o elemento material, né? Muito antes de Hermes Totti, os homens já se curvavam ante os mistérios indevassados da morte. Todos conhecem as suas realidades terríveis. Alexandre tinha conhecimento de que, sob o seu látego impiedoso, teria de apodrecer apesar da opulência de sua glória, da pompa de suas conquistas, tendo as suas cinzas nobres confundidas, talvez com a poeira do último dos miseráveis. Mas, se há essa vida onde predomina a justiça e o amor, com o divino característico da eternidade esplendorosa, os homens estão absortos no létis, afogados na carne para chorar e esquecer. Os vivos são os vivos, os mortos são os mortos. Toda a lógica da ciência humana está nessas frases curtas, quando, porém, me entregava aos solilóquios do meu espírito, que nunca se considerou um vencido, ouvi a voz solene dos gênios que velam por nós, das regiões azuladas, para onde se elevam todas as nossas aspirações, como fios de rosas e de ouro. Não desanimes, tu que vieste da luta insana na amargurada existência das provas. Leva aos teus irmãos que sofrem o lenitivo da tua mensagem. Dize-lhe da misericórdia de Deus e da suprema justiça que rege os destinos. Se na terra inúmeros espíritos se perdem nos desfiladeiros do orgulho e da impiedade, lembra o microcosmo em que viveste, onde os mais pesados tributos são pagos ao céu, em súplicas e esperança.
Belíssimo, né? Essas palavras de Humberto de Campos. Ele coloca exatamente a gente diante daquilo que a gente está, né? Ou seja, ele, enquanto desencarnado, vem até nós para abrir-nos os olhos, tal qual o conto de Wells, né? Tal qual o Evangelho de Jesus, que quando ele diz, né, meu reino não é deste mundo. E aí ele vai falar da vida futura. Que vida futura é essa? É aquela que nos espera após o desencarne, né? Eu fico imaginando aquele avião sexta-feira claudicando no ar e aterrissando, não, caindo, né? Causando a morte de cinco pessoas importantes para cada família, né? Uma delas, claro, sobressaiu, o caso da Marília Mendonça, pelo fato de ser uma notoriedade, de ser uma pessoa, não vou falar celebridade, porque para mim célebre é Madre Teresa de Calcutá, célebre é Chico Xavier, célebre é o Francisco que está lá em Roma, né? Ou seja, célebres são aquelas pessoas dignas de ser celebradas, né? Mas era uma notoriedade, era uma pessoa famosa, uma pessoa que trazia alegria para aqueles que gostavam de ouvi-lo. Eu imagino aquelas pessoas dentro daquele avião, né, desencarnando ali, e a espiritualidade já preparada para recebê-los, né? Já preparados para dar caminho àqueles espíritos confusos, porque ninguém esperava. Tem uma imagem interessante que eu vi um vídeo aqui, vi pelo Diário do Nordeste, um vídeo em que a Marília vai caminhando puxando a sua bagagem, né, para entrar no avião. Na sequência ela está no avião já, comendo uma maçã, acho, e na sequência já temos o avião espatifado, né? Então eu imagino já o trabalho que a espiritualidade teve para pegar rapidamente, conduzir aqueles espíritos, né? Recebê-los e conduzi-los imediatamente diante da sua confusão, ainda dormindo, claro, né? Porque quando há um desencarne dessa forma, imediatamente as pessoas, os espíritos, né, eles entram em sono, né? Até que vão despertar já onde devem, né? E aí é exatamente lá o mundo futuro. Então imagine depois essas pessoas despertando, vendo o que aconteceu. E com o tempo vão se acostumar à nova realidade e vão talvez até voltar aqui para dar testemunho do que viram lá do outro lado, o que viram na espiritualidade. Então é esse o mundo futuro de que fala Jesus, é esse o abrir os olhos, né, de que fala Humberto de Campos na sua crônica maravilhosa, belíssima, né? Esse livro, a Crônicas de Além Túmulo, ele está também no domínio público, né? Domínio público é um site, né, que traz muitas obras, e também está lá no site, que mais fácil até, lá no site da Confederação Brasileira, Confederação Espírita Brasileira, né? Que acessar o site vai encontrar esse livro lá. E aí você pode também fazer o seguinte, baixar poemas, baixar crônicas de Humberto de Campos e comparar exatamente o que fizeram os letrados à época, quando Humberto de Campos psicografou pela primeira vez, né? Ou mesmo ainda no Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, que traz a poesia ecoando lá do mundo espiritual para a realidade carnal, né? E a época, claro que o Chico foi chamado de embusteiro, Chico foi tratado como charlatão, mas as pessoas que se debruçaram sobre as obras dos vivos, né, e dos mortos, né, dos espíritos encarnados, como o próprio Afonso Guimarães, eu já fiz isso, né? Afonso Guimarães, como Augusto dos Anjos, entre outros, foram se debruçados sobre as obras deles enquanto encarnados, e aquilo que psicografaram a Chico Xavier, perceberam que era a mesma pena, né? Que era a mesma escrita, que era o mesmo estilo, o mesmo tom, ao ponto de alguém dizer, se o Chico Xavier é um embusteiro, é um charlatão, ele merece não ser incriminado, mas merece todos os lugares da Academia Brasileira de Letras, né? Então fica aí a nossa mensagem de hoje, o Evangelho de hoje maravilhoso, né? Com essa participação especial de Humberto de Campos. E a gente agradece então a Deus a oportunidade de estarmos aqui esse domingo ensolarado e zoadento, né? Vocês viram a zoada aqui fora, né? E agradecer por isso também, por essa zoada que de certa forma tenta obnubilar aquilo que a gente está fazendo aqui,
mas faz parte, né? A gente mora num meio urbano e o meio urbano tem sempre essa conturbação. Agradecer a Deus por isso, pedir a Ele que nos dê um ótimo dia, uma ótima semana, que todos nós que estamos aqui possamos gozar de bons momentos durante essa semana e pedir a Ele também que proteja as pessoas enfermas, né? Tantas pessoas que estão doentes nesse momento, seja de Covid, seja de outro tipo de doença, proteja todas elas, devolva-lhes a saúde para que elas possam cuidar dos filhos, trabalhar, estudar e fazer aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Agradecer a Ele e pedir que não nos abandone, pedir ao nosso anjo da guarda. Essa semana foi o dia do anjo da guarda, né? E pedir que o nosso anjo da guarda nunca nos abandone, nunca se canse de nós, esteja conosco hoje e sempre. Assim seja.